E aí, fiel, se liga nessa parada que eu trouxe pra você hoje, hein? Vamos falar de um momento épico na história do Timão, a democracia corintiana. Mas, peraí, você acha que conhece tudo, né? Hoje eu vou te mostrar 8 coisas que você não sabia sobre essa história que marcou o Coringão. Segura aí, que será uma viagem no tempo. Vamos lá, para entender a democracia corintiana, temos que voltar lá para 1982. O bicho estava pegando no Brasil, época da ditadura militar. E o Timão, naquela época, era um clube rebelde, diferente de tudo. A rapaziada resolveu botar a boca no trombone e defender a liberdade de expressão dentro do futebol. O clube fez uma péssima campanha em 1981 e em 1982 termina a gestão de Vicente Mateus na presidência e Valdemar Pires assume como presidente. Pires escolheu um sociólogo como diretor de futebol do time, Adilson Monteiro Alves, com ideias revolucionárias para a administração esportiva. Adilson primava por ouvir os jogadores e outros membros da equipe corintiana. Assim, foi um período histórico para o clube, no qual todas as decisões importantes, como contratações, regras de concentração, direito ao consumo de bebidas alcoólicas em público e liberdade para expressar opiniões políticas, eram decididas por voto igualitário. De modo que o voto do técnico, por exemplo, valia tanto quanto de um funcionário ou jogador. Isso criou uma espécie de autogestão do time, algo revolucionário para o contexto em que estava inserido. Ou seja, Adilson Monteiro Alves foi o responsável por criar o movimento. Guarde este nome. O líder desse movimento era Dr. Sócrates, um gênio dentro e fora de campo. Ele era um cara inteligente que estudava medicina e tinha umas ideias revolucionárias. Sócrates liderava a galera e defendia a participação dos jogadores nas decisões do time, dando voz a todo mundo. Uma verdadeira aula de democracia. Para entender o nível de inteligência de Sócrates para liderar o movimento, mais tarde, em fevereiro de 2015, no tradicional quadro The Joy of Six, o jornal britânico The Guardian elegeu Sócrates como um dos 6 esportistas mais inteligentes da história. E ele é o único futebolista da lista, ou seja, é o jogador de futebol mais inteligente da história, segundo o jornal. Para entrar nessa lista, o jornal considerou currículos que extrapolaram campos e quadras. Você sabia que a democracia corintiana tinha até uniforme próprio? Pois é, a camisa do Timão na época tinha a frase Democracia Corintiana nas costas. Era uma forma de mostrar para o mundo que ali dentro a parada era séria. E a galera usava com orgulho, viu? O Corinthians foi o primeiro clube a utilizar o uniforme com dizeres publicitários. Por iniciativa de Washington Oliveto, o time estampava em suas camisas frases de cunho político como direta já ou eu quero votar para presidente. Isso no período da ditadura militar, hein? Quando os movimentos sociais começavam a se rearticular para a instituição de uma democracia. Em 2023, tivemos um novo manto inspirado, mas já falamos disso. O movimento iniciado por Adilson Monteiro Alves e abraçado pelos jogadores contou com presenças ilustres para tornar-se grande como foi. Primeiramente, precisamos voltar a 1980, quando o icônico narrador esportivo Osmar Santos apresentou o publicitário Washington Oliveto a Adilson, que pediu sua ajuda para alavancar o marketing do clube e ajudá-lo a reformular a sua estrutura interna, pensando que seriam eleitos em 1982. Washington, que declarara à revista Status que tinha amor eterno pelo clube, aceitou na condição de que ele trabalhasse de graça e que ninguém tirasse proveito eleitoral da empreitada. Então, foi criado para ele o cargo de vice-presidente de marketing. Além disso, Oliveto montou um conselho de marketing que reunia, entre outros, Boni, icônico diretor da Globo, Glória Calil, jornalista, e Rita Lee, cantora de rock. Cada um contribuía ao seu modo. Boni colocou na então atual novela do canal, Vereda Tropical, um personagem que era um jogador do Corinthians.
E Rita, por sua vez, usava camisetas do movimento em seus shows, que costumavam ser encerrados com Casagrande e Sócrates subindo ao palco. A democracia corintiana foi além do futebol. Os jogadores se envolveram em causas sociais e políticas, lutando pelos direitos do voto. Eles participavam de manifestações, davam entrevistas defendendo suas ideias e usavam o esporte como uma plataforma de transformação. Era a força do timão sendo usada para fazer o bem. De fato, o movimento era contra a ditadura militar, que durou até 1985. Sua ideologia era sempre pedindo democracia e mostrando que a gestão do clube deveria ser um exemplo de igualdade para a sociedade. E olha só que lindo, a democracia corintiana deu sorte pro timão, sabia? Com essa parada toda, o Corinthians conquistou 2 títulos paulistas seguidos, em 82 e 83. E em 82, 2 finais contra o São Paulo, com Sócrates, o símbolo, marcando o único gol do jogo na ida e Casagrande fazendo o último gol do título no jogo da volta. Toda história tem um fim, né? A democracia corintiana durou até 1984, quando os dirigentes do clube começaram a ficar incomodados com tanta participação dos jogadores. A democracia começou a minguar em 1984, quando Sócrates foi para a Itália e Casagrande para o São Paulo. Em 85, Pires tentou eleger o pai de Alves, Orlando, como sucessor, mas foi derrotado. Infelizmente, o movimento foi se enfraquecendo lentamente e acabou chegando ao fim, mas deixou um legado que até hoje é lembrado e admirado. Lembra de Adilson Monteiro Alves, o criador da democracia corintiana? Pois é, ele voltou à presidência do Timão, não diretamente, claro, isso porque Duílio Monteiro Alves, sim, o atual presidente do Corinthians, desde 2020, na verdade, e até o final de 2023, é filho de Adilson. Adilson Monteiro Alves, Duílio Monteiro Alves, entendeu, né? Sob a gestão de Duílio, o Corinthians, junto com a Nike, lançou um uniforme com referências à democracia corintiana, como homenagem aos 40 anos do título paulista de 83. A camisa é inteiramente branca, fazendo referência àquela utilizada no início dos anos 80. Na parte de trás, na altura da nuca, está eternizado o icônico logo da democracia corintiana. E aí, galera, gostaram de saber mais sobre a democracia corintiana? Essa é só uma parte da história, mas uma parte que vale a pena conhecer. O Timão sempre foi muito mais do que um time de futebol. É uma paixão que os torcedores carregam com orgulho no peito. E a democracia corintiana mostrou que a voz do povo é poderosa. Então, bora lembrar sempre desses tempos e levar a mensagem de união e participação adiante. Vai, Corinthians!